Eu não gosto de falar de discussão, porque discussão aqui no Brasil virou sinônimo de briga. E eu discuto muito, mas eu não brigo. A discussão, pra mim, é uma troca de ideias, a gente esclarecer alguma coisa, obviamente. E teve uma discussão que eu fui, inclusive, ofendido na internet. Fui ofendido por uma moça. Isso é normal na internet. Por quê? Porque eu estive aqui com, inclusive aqui com a pastora Sara Shiva, e eu perguntei pra ela sobre mulheres que têm muitos parceiros, que aproveitam a vida de uma maneira muito mundana, e se usa o termo de que elas vão pra igreja pra zerar a quilometragem. Todo mundo sabe que isso acontece, e a pastora falou que isso acontece, é óbvio, todo mundo sabe que isso acontece. E aí eu questionei isso e tal, e essa moça me chamou alguma coisa, sei lá, de cretino, idiota, alguma coisa assim, e falou assim: não, isso é um absurdo você falar disso, porque a mulher, mesmo que passou por tudo isso, ela é igual a qualquer uma, porque Deus faz novas todas as coisas. Aí eu acho isso muito curioso, porque eu vejo muito isso. As pessoas usando palavras da Bíblia, mas elas nunca leram a Escritura. Porque eu respondi pra ela, eu falei assim: Deus faz novas todas as coisas. Isso é dito no contexto do Apocalipse, que Deus fará nova todas as coisas. Falei, isso é dito no contexto do Apocalipse, não serve pro seu ímã, né? Não é que você vai virar virgem de novo. Então, apesar de você, se você, vamos supor que a pessoa foi lá e entrou pra igreja e ela se batizou, seus pecados serão lavados, todos eles, mas seu passado não vai ser apagado, né? Então, o senhor percebe muito isso, que as pessoas usam a Bíblia, as palavras bíblicas, primeiro, sem ler, alguém falou, sem ler o contexto todo, e usam a seu favor para se proteger, em vez de usar para aprender e seguir a Bíblia. O senhor percebe muito isso? Ó, no caso das escrituras, esse tema aí é interessante, que é um tema, mas no caso das escrituras, o que Jesus faz é tornar a situação muito mais complexa e muito mais difícil do que era antes. Porque o que Jesus faz é assim, ele diz que adulterar é pecado, mas você pensar em adulterar também é pecado. O que Jesus faz é levar o elemento da lei para o coração. Sim. Então, o que ele faz é dizer que quando nós entregamos a nossa vida genuinamente a ele, e quando nós dizemos isso, já tiramos todos aqueles que fazem em busca de benefícios escusos, porque Deus sonda o coração. Então, o que Deus diz é que quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí nós nascemos de novo. E as Escrituras dizem que Deus joga no mar do esquecimento. É muito importante para as pessoas que genuinamente se convertem, que entregam sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que elas não sejam perseguidas pela culpa. Se Deus as perdoa, ela deve se perdoar. No exercício de pastor, é muito comum nós vermos pessoas que vêm falar com a gente e a questão dessa pessoa não é se Deus a perdoou ou não. Ela entende que Deus a perdoou, mas ela não se perdoa. Sim. A essas pessoas nós temos que dizer que se você sabe que Deus a perdoou, mas você não se perdoa, é porque você está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Então, de fato, quando há a conversão genuína, e daí a gente já tira qualquer outro tipo de farsa, de manipulação, porque ninguém engana Deus. Claro. Quando há a conversão genuína, O Deus, arrependimento de o verdade. arrependimento verdadeiro, Sim. Deus joga no lado do esquecimento tudo o que aconteceu e a pessoa pode sim ter uma nova história com Deus. Então, nesse sentido, no cristianismo é sim possível começar de novo. Mas acaba que o passado, de certa forma, não vai ser apagado, né? Não é apagado, às vezes persegue a pessoa, Sim. mas a pessoa tem que renovar a mente para entender Sim. que do ponto de vista espiritual, ela é uma nova criatura. É que assim, eu acredito, isso de verdade, plenamente no arrependimento real. Eu acredito que a pessoa que se arrepende verdadeiramente, ela se torna uma nova pessoa. Mas eu percebo também que o arrependimento real, ele não é comum. Né? Ele não é uma coisa muito comum. Então, eu vejo muita gente que entra pra igreja, busca um novo caminho, um novo lugar para ser aceito, mas o arrependimento real não só não está ali, como volta a pecar. Inclusive, eu falei isso há pouco tempo, que agora tá criando uma moda sobre traficantes cristãos. E eu falei, não tem traficante cristão, não existe traficante cristão. Né? Porque fala assim, mas a pessoa se arrependeu. Se ela se arrependeu, ela para de pecar. Né? Vá e não peques mais.
Então, se ela se converte, igual uma prostituta cristã, não existe. Ela pode ter sido prostituta e ser cristã, mas se ela continua se prostituindo, não é cristã. Então, a partir do momento que a pessoa continua pecando, não teve arrependimento, não teve conversão, ou eu tô errado. As obras, elas são inservíveis para a salvação. Mas a salvação, ela gera novas obras. Sim. Então, quem é salvo gera obras compatíveis com sua essência renascida, do nascimento de novo. Se conhece a árvore pelos frutos. Sim. É verdade, isso é verdade. Você se conhece a árvore pelos frutos. Se você não tem uma forma de agir, de se colocar no mundo que é compatível com o espírito renascido, isso é indício que você tem que reavaliar a sua saúde espiritual. Perfeito. E aproveitando que a gente está no tubarão da bolsa, existe uma certa demonização. Principalmente o católico ele faz isso, eu acho que o protestante não faz, mas eu percebo isso muito no católico, de uma certa demonização do dinheiro. E eu vejo muito isso no Brasil, não sei se acontece fora, mas de uma manipulação das escrituras. Inclusive, muitas vezes, ela é dita de forma errada. Por exemplo, eu já vi muitas vezes as pessoas falarem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Não ter rico, não, como que é? Nenhum. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí eles utilizam isso daí já como se fosse a verdade para a pessoa se tornar pobre. Só pobre vai pro céu. E na Bíblia não diz que aliás, tem vários trechos no Novo e no Antigo Testamento falando sobre a questão do dinheiro. E o que se fala não é sobre o dinheiro ser mal, é sobre o amor ao dinheiro. Não é interessante fazer bem essa distinção para as pessoas? Porque você percebe uma demonização do dinheiro? Olhe, o contrário de crer no único e verdadeiro Deus das Escrituras não é ser ateu. O contrário de crer no único e verdadeiro Deus das Escrituras é ser idólatra. E entre os candidatos à idolatria, o dinheiro é o mais perigoso de todos. Sim. Por quê? Porque o dinheiro faz muitas promessas, mas ele não é fiel para cumpri-las como Deus é. Então é por isso que nós temos que ter bastante cuidado para que não sejamos dominados pelo amor ao dinheiro. O dinheiro, inclusive, tem um Deus que é Mamon. Tinha um judeu, um rabino, faleceu há pouco tempo, de cujas obras eu gosto muito, que é Adin Steinsaltz. E ele dizia, os deuses neopagãos estão mais vivos do que nunca. E às vezes a gente acha que os deuses neopagãos são coisas do passado. Sim. Ele dizia, não, estão mais vivos que nunca. Você tem Mamon, que é o deus do dinheiro, você tem Astarte, Calíope, Afrodite, deuses da prostituição, da pornografia, da fama pela fama. Tem pessoas que buscam a fama pela fama. Muita gente. Você quer ser famoso, mas não é um objetivo ser famoso. Sim. O objetivo é você executar uma missão, você fazer o bem, você ensinar. Esse é um objetivo de vida. A fama é consequência. A fama é uma consequência, Sim. que pode ser boa ou ruim, Sim. dependendo. Então, o grande problema é colocar essas coisas no lugar de Deus. Colocar acima de Deus, né? O dinheiro é uma grande bênção. Claro. A família é uma grande bênção, a carreira profissional é uma grande bênção, mas nenhuma dessas coisas que são boas em si são servíveis para serem colocadas no lugar de Deus. Então nós temos que ter realmente bastante cuidado para que não coloquemos nada no lugar do Senhor. Eu digo muito assim, sabe? Faça uma lista das suas prioridades. Honestamente, consigo próprio, não precisa dizer. Você vá nos lugares mais escondidos da sua psique, naqueles labirintos que só você consegue chegar, a que só você tem acesso. E vá ali e faça uma lista das suas prioridades. O que estiver em primeiro lugar é o seu Deus. Sim. Então, o grande cuidado com o amor de dinheiro é isso. E o senhor deve conhecer, eu conheço um sem número dessas pessoas que são absolutamente riquíssimas e têm vidas desesperadas e miseráveis. Porque o amor ao dinheiro é o que faz com que isso aconteça, não é o dinheiro em si. Assim como tem pessoas riquíssimas que têm vidas plenas, porque não são dominadas pelo dinheiro. O grande problema do dinheiro é isso, que ele é muito formatado no perfil de alcançar e encontrar um lugar de ser colocado como ídolo no lugar de Deus. Esse é o problema.
E é por conta disso, pastor, que tem pessoas que elas começam a ganhar um pouquinho mais, a pessoa já muda a postura dela. E você sabe qual é o antídoto contra isso? Hum. O dízimo. O dízimo é o antídoto contra a possibilidade de você colocar o dinheiro como prioridade em sua vida. No momento que você ganha 10 mil reais, você dizima 1.000. Você passa a ganhar 100 mil, você não quer dizimar 10 mil, algo aconteceu. Sim. Por quê? Então, o dízimo é para fazer com que nós nos lembremos a todo momento que nós não servimos ao dinheiro. E nós nos lembremos a todo momento que tudo que chega à nossa mão provém do Senhor. Então, o dízimo que é muito atacado é, na realidade, um antídoto contra a desgraça decorrente da idolatria ao dinheiro. A pessoa, no caso, que não tem dinheiro, como que ela poderia contribuir? Ela poderia, por exemplo, dar 10% do seu tempo, da sua vida em prol de obras? Quem não tem dinheiro, é muito simples dizimar, porque 10% de zero é zero. Sim. Então já está dizimando, não é verdade? Quando nós contribuímos, nós fazemos por amor. Dizimamos por amor, ofertamos por amor. Não há uma obrigação de investigação. A igreja não vai investigar a pessoa dizimou ou não dizimou. Claro. É por amor. A gente que é dizimista sabe que fazer isso é um grande benefício para a nossa vida. E eu digo isso com bastante tranquilidade, porque eu e nossa esposa servimos a igreja há 10 anos voluntariamente. Mas mesmo que eu recebesse um salário muito bom da igreja, e eu defendo que os pastores sejam muito bem remunerados, o discurso seria o mesmo. Então nós temos que prestar muita atenção para que não sejamos absolutamente cooptados pelo exercício do domínio do dinheiro. É uma idolatria perversa. Eu estive em alguns locais pobres, por exemplo, que eu andei muito no Rio de Janeiro. Não vou citar nenhum aqui, mas poderia citar vários. E me chamou a atenção que a cada 10 metros... 10 metros eu tô exagerando, mas a cada 100 metros talvez seja um bom número. Você achava um bar mesmo, vende cachaça, cerveja e tal. Você via um bar e uma igreja, a cada 100 metros. Não compensado, né? Um bar e uma igreja, isso é curioso. Você viu um bar e uma igreja. E uma igreja, muitas vezes, aliás, boa parte delas, era um espaço numa garagem e mesas e cadeiras de plástico. E uma pessoa falando. Como eu comentei anteriormente, eu acho difícil estudar a Bíblia. É um negócio complicado. Começar quando você quer estudar, principalmente o mais próximo do original, é um linguajar rebuscado. Você precisa ter conhecimento histórico para entender o que tá ali. Não é uma coisa fácil. E uma coisa que me chamou muito a atenção lá é a quantidade de pastores que, quando pregavam ou falavam em eventos, você percebia claramente que eram semi-analfabetos. E eu achava estranho. Mas, pô, como é que esse cara consegue? Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Como esse cara consegue? Você acha que... Porque me parece que pastor é uma coisa que qualquer um pode ser. Porque qualquer um tá sendo um pastor. A pessoa não deveria ter um certo estudo, um conhecimento, pelo menos, no mínimo, o domínio da língua que ele vai ler a Bíblia para ele Ou poder ser curso um de pastor? teologia, né? Sei lá. São vários aspectos que essa sua pergunta toca. O primeiro deles é o de que essas igrejas que você viu lá são elas que são responsáveis pelo fato de nós não estarmos aqui absolutamente dominados pelo Islã, como está, por exemplo, a Europa. Eu ia muito à Suécia quando era jovem, morei no norte da Noruega, e era um dos melhores países do mundo. Passou frio, hein? Passei frio. E hoje você vê que o domínio do Islã, que é uma visão de mundo expansiva, que quer dominar o mundo, acabou com a cultura do lugar. Então, graças a essas igrejas que estão, essas que o senhor viu, que são igrejas pentecostais ou neopentecostais, que nós não estamos absolutamente dominados pelo Islã. Esse é um aspecto. Outro aspecto importante da sua pergunta é que na igreja do Senhor é o único lugar na face da terra em que o doutor senta e o analfabeto prega. O único lugar na face da terra em que tem uma pessoa com doutorado ouvindo um semi-analfabeto pregando. Palavra de sabedoria. Inspirado nas escrituras, ele prega palavra de sabedoria. Eu lhe digo mais, e aquela pessoa ali vai crescer muito intelectualmente, porque o cristianismo é por si só um sistema de educação. Sim, concordo. As pessoas, professor, elas aprendiam a ler antigamente, eu não sei se os senhores já chegaram a ver algumas delas, elas aprendiam a ler na Bíblia.
Sim. Eu conheci pessoas, hoje está mais difícil, mas pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. O cristianismo é um sistema de educação. As escolas bíblicas dominicais nessas igrejas, na igreja cristã, foi criada para ensinar as pessoas a lerem. E eu já